Para completar, o Milan quer mesmo o volante do Flamengo. Quero te atualizar também sobre o Flamengo e essa história de que um ex-atleta do Fla pode parar no Chelsea. E o futebol inglês fez propostas a jogadores de Flamengo e Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e ótima notícia para o torcedor do Flamengo ligado à Copa do Mundo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que o Chelsea quer a contratação de Wesley, ex-lateral direito do Flamengo e da seleção brasileira? Você vai lembrar, Wesley acabou se machucando no último amistoso antes da Copa do Mundo e por isso acabou cortado. Ele pertence a Roma e passou a ser especulado nos últimos dias como possível reforço do time inglês, levantando suspiros do torcedor do Fla. Torcedor que é torcedor sempre está em busca de mais dinheiro para o clube e pelo mecanismo de solidariedade, aquele item criado pela FIFA para beneficiar clubes formadores, o Flamengo certamente teria direito a uma compensação financeira interessante se Wesley de fato se mudasse para o Chelsea. Operação, segundo especulações, poderia superar 50 milhões de euros, mas quero garantir que não há nenhuma chance de Wesley virar reforço do Chelsea. Isso porque o clube fechou nas últimas horas com outro lateral direito, Marco Palestra, jogador italiano de 21 anos de idade que pertencia à Atalanta, operação de 55 milhões de euros. Na temporada que recém terminou, o Palestra conseguiu 36 partidas com um gol e 4 assistências, jogador extremamente jovem, promissor e que já atua na seleção italiana. Foram na oportunidade 7 jogos somente nessa temporada pela Azzurra. Diante dessa operação do Marco Palestra se mudando da Atalanta para o Chelsea, está completamente descartada a chance de Wesley virar reforço dos Blues. E essa história de que o Milan quer comprar Everton Araújo, volante de 23 anos de idade que pertence ao Flamengo. A informação é de que já há uma proposta oficial na mesa do Flamengo de 15 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 88 milhões de reais, com a lembrança de que o Flamengo é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, os outros 30% pertencem ao Volta Redonda. O Flamengo, na manhã dessa quarta-feira, por meio de um dirigente, me garantiu que não existe proposta oficial, nem sequer sondagem. Assim que eu soube dessa notícia, fui perguntar para um dirigente rubro-negro. E aí também fiz a associação de que o Milan está atrás de um volante há algum tempo. Havia tentado a contratação do André do Corinthians e não conseguiu. O Flamengo aguarda por eventuais propostas, sabendo que o Everton Araújo é hoje um dos jogadores mais valorizados do seu atual elenco, exatamente pela idade e pelo crescimento a partir da chegada de Leonardo Jardim. Se a negociação com o Everton Araújo em Milan está distante ou parece fria, a coisa para a venda de Emerson Royal para o Aston Villa esquentou. Proposta na mesa do Flamengo gira na casa dos 55 milhões de reais. Seria o mesmo do que dizer que o Fla tem a oportunidade de recuperar o investimento feito quando da contratação desse atleta no ano passado no Milan. O Flamengo está propenso a fazer negócio e é grande a chance de Emerson Royal deixar o rubro-negro. O rubro-negro não perde dinheiro e abre mão de um atleta que custa mais de 1 milhão de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, com a lembrança de que o Royal se tornou reserva do Varela, por mais incrível que isso possa parecer. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que também é alvo de proposta inglesa. O Aston Villa apresentou oferta de 9 milhões de euros, ou 53 milhões de reais, por Emerson Royal. A cifra é exatamente a mesma que o Flamengo investiu na temporada passada para tirar o Emerson Royal do Milan. O Royal nunca conseguiu ser titular absoluto nem protagonista no time do Fla. Nessa temporada, inclusive, nos principais jogos, ele acabou perdendo a posição para o Varela. 21 jogos, 4 assistências em 2026. O Flamengo ainda não respondeu ao Aston Villa se topa ou não fazer esse negócio. Eu, na condição do presidente BAP, venderia na hora. Até porque tinha a impressão de que o Emerson Royal ia se tornar um enorme prejuízo. Lateral caro, de 27 anos de idade, salário acima de 1 milhão de reais por mês e performance bastante abaixo do esperado. Se você tem a chance de recuperar aquilo que investiu e se livrar de um lateral que não deu conta do recado, acho que o Flamengo vai errar se não levar essa história adiante. Até porque há necessidade de venda de atletas. Mesmo depois do negócio envolvendo o Rian Roberto, vendido por 10 milhões de euros ao Shakhtar, o Flamengo ainda busca outras negociações. E perder ou abrir mão do Emerson Royal certamente não seria nenhum decréscimo. O Flamengo conseguiria no mercado opções mais baratas e mais interessantes. Ainda assim, é importante registrar que o Emerson Royal tem currículo interessante.
com passagens por Betis, Barcelona, Tottenham e Milan. Qual o valor real de Emerson Royal? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o goleiro Vozinha, uma das sensações da Copa do Mundo, vestindo a camisa de Cabo Verde, tem negociações avançadas para jogar no futebol brasileiro. O contrato dele com o Chaves de Portugal se encerra agora no dia 30 de junho, ou seja, o Vozinha está livre no mercado. E o fato de ter se tornado extremamente popular, o Instagram dele já está alcançando 16 milhões de pessoas, muito por causa de uma campanha criada pela Cazé TV, fez com que clubes brasileiros entendessem no Vozinha uma ótima oportunidade de mercado e também para o gol. Atleta de 40 anos de idade que fez grande atuação no empate em 0-0 contra a Espanha. Na segunda rodada, empate em 2-2 com o Uruguai, o Vozinha foi titular em ambos. Jogador formado em Cabo Verde, com passagens por Angola, Gil Vicente, Chipre e Eslovênia. Ele defende o Chaves. Posso contar que entre os 3 clubes brasileiros da Série B interessados, todos esses times ocupando a parte de cima da tabela de classificação e brigando por vaga na Série A. Um dos maiores interessados é uma equipe do Nordeste. A Copa do Mundo deve garantir uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo no futuro não tão distante. É que o Uruguai, que conta com 4 atletas do Fla, tem enormes chances de ser eliminado ainda na fase de grupos, mesmo com a consideração de que os 2 primeiros colocados de cada chave passam direto e ainda tem a possibilidade de terceiros colocados também se classificarem. Arrascaeta, De La Cruz e Varela são os atletas que pertencem ao elenco do Fla e integram a seleção uruguaia. Tem a situação do Matias Vinha, emprestado ao River Plate, grande chance dele ser devolvido para o Flamengo na metade do ano. Qual que é o momento do Uruguai? O time empatou suas 2 primeiras rodadas contra a Arábia Saudita e também contra Cabo Verde. A impressão de que viriam 2 vitórias convincentes. Nada disso. O Uruguai chegou a sair perdendo nas 2 partidas. Contra Cabo Verde ainda conseguiu a virada, mas tomou o 2-2. E diante desse cenário, a única chance de o Uruguai se classificar para a próxima fase é vencer a Espanha na rodada final do grupo. Com outro empate, ele chegaria a 3 pontos e dificilmente, sem vitória, conseguiria essa vaga. Uma derrota que sacramenta a eliminação da seleção uruguaia bicampeã. A Espanha nesse momento tem 4 pontos, Cabo Verde e Uruguai tem 2, a Arábia Saudita tem 1. Importante registrar que Cabo Verde tem tudo para conseguir pelo menos um empate. Imagino que saia vitoriosa diante da Arábia Saudita. E aí uma classificação final desse grupo pode ter, por exemplo, a Espanha com 7 pontos, Cabo Verde com 5, Uruguai com 2 e a Arábia Saudita 1. Uruguai e a Arábia Saudita seriam eliminados. Você, torcedor do Fla, vai torcer para a classificação da seleção uruguaia ou para uma eliminação precoce, para que esses atletas possam voltar, ter um período de férias e depois se reintegrarem ao elenco, não virando desfalque no recomeço das competições por aqui? Já uso o espaço para comentário e deixe sua opinião. Só queria lembrar que a Arrascaeta ainda não estreou pela seleção uruguaia por conta de um problema na panturrilha. O Flamengo, inclusive, soltou nota para dizer que houve responsabilidade dos uruguaios na aceleração do processo de recuperação. Conta ainda que o Arrasca é desfalque certo na partida contra a Espanha, só volta se o Uruguai chegar ao mata-mata.